tema dessa edição é Caxias do Sul, uma análise dos desafios e virtudes locais. E damos boas-vindas aos palestrantes dessa edição. Marcos André Rossi Victorazzi, diretor administrativo da Livraria Rossi e diretor de Planejamento, Economia e Estatística da SIC Caxias. E Juarez Piccinini, diretor de Relações Institucionais da Randon Corp e diretor de Planejamento, Economia e Estatística da SIC Caxias. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo de maneira muito especial a nossa prefeita de Caxias do Sul, no exercício do cargo, Paula Iores, vereadora Marisol Santos, presidente da Câmara de Vereadores, nossos palestrantes do dia de hoje, o Marcos e o Juarez, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa e a cada um de vocês que escolheram estar aqui na nossa SIC Caxias nesse final de manhã de hoje. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós damos início a mais uma RA SIC Caxias, um espaço de troca de conhecimentos fundamentais para o fortalecimento do nosso ambiente empresarial. Gostaria de iniciar agradecendo aos nossos palestrantes do dia de hoje, os nossos diretores aqui da casa, o Marcos e o Juarez, pela sua disposição em compartilhar as suas análises sobre a economia, e em especial sobre o nosso cenário local. As suas visões certamente serão de suma importância para as decisões estratégicas que todas as empresas precisam tomar à medida que o ano novo se aproxima. Aproveito também para parabenizar o trabalho exemplar da nossa Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística, que de forma voluntária se dedica a preparar dados e informações que orientam esta presidência e servem também como referência para todo o nosso ecossistema empresarial. O trabalho de vocês nos permite estarmos vigilantes e preparados frente aos desafios e oportunidades que o cenário econômico nos apresenta. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para abordar um tema de grande importância que está na pauta do nosso noticiário nacional. A proposição do fim da escala de trabalho 6x1. Esse é um assunto que exige reflexões, discussões aprofundadas e, acima de tudo, a busca por soluções que, no momento atual, por que passa o nosso país, trazem mais riscos do que benefícios. Antes de debatermos o fim da escala 6x1, precisamos, enquanto sociedade, discutir questões estruturais, como o real custo do trabalho, o custo de empregar, o custo social que advém de uma medida como essa, e principalmente a necessidade de flexibilização e não de rigidez e de regulação ainda maior. Defendemos que as jornadas de trabalho sejam pautadas por acordos e negociações coletivas, respeitando as especificidades de cada um dos setores econômicos, e não pautadas pela imposição de uma legislação engessada. O impacto
do fim da escala 6x1, é claro, quem vai pagar esta conta, infelizmente, serão as classes menos favorecidas. Pois este custo recai sobre inflação, que afeta diretamente o poder de compra do trabalhador e especialmente aos mais pobres. Reitero, é urgente refletir sobre como a redução da jornada de trabalho, sem um modelo de produtividade ajustado, pode comprometer a competitividade e a sustentabilidade da própria economia brasileira. Não somos contrários a mudanças, mas defendemos que estas devem ser implementadas com base na produtividade e não simplesmente na redução do volume de horas trabalhadas. Nos países onde houve aumento da produtividade após a redução da jornada, é importante destacar que esse crescimento, ele apenas corrigiu uma ociosidade que já existia, pré-existente. Nesse momento, em que enfrentamos uma taxa de desemprego historicamente baixa e falta de mão de obra em diversos setores, o fim da escala 6x1 é, no mínimo, inoportuno. Reduzir a carga horária aumentaria a necessidade de contratações, mas diante da escassez de profissionais disponíveis, tal medida criaria gargalos ainda maiores. Por isso, antes de mexermos na jornada de trabalho, precisamos enfrentar o debate mais amplo sobre o custo de se empregar no Brasil. Portanto, senhoras e senhores, é imperativo discutir alternativas que tragam benefícios reais, tanto para os trabalhadores, quanto para os agentes produtivos, para a sociedade, sem comprometer o volume e os custos de operação, a geração de empregos e o desenvolvimento do nosso país. Antes de encerrar, deixar aqui o nosso agradecimento muito especial a Graziela Tesser, que encerra no dia de hoje a sua jornada à frente do Conselho da Empresária. Parabéns, Grazi, a tua dedicação, a tua persistência à frente dessa tarefa voluntária, mais uma das nossas tantas tarefas voluntárias aqui da casa. E a Bea, que começa a sua jornada, me permita essa relação de proximidade, Bea, a sua jornada no dia de hoje, sorte e sucesso nessa caminhada, e que tu possas chegar aqui, daqui a um ano, na conclusão do teu mandato, com alegria, com leveza e com dever cumprido. Parabéns a ambas. Senhoras e senhores, na edição de hoje destacamos a participação na Vitrine RA com as associadas, a Cefram, Embalagens e Suprimentos Corporativos, e o Instituto Veterinário Animalia. No mercado há 36 anos, a Cefram Embalagens e Suprimentos Corporativos está sempre disposta a inovar e crescer junto com seus clientes. Além da loja física, localizada no bairro Jardim América, conta com eficiente televendas que permite o atendimento a grande parte do Rio Grande do Sul, sempre oferecendo um bom atendimento, preço justo e agilidade nas entregas. A empresa organizou o sorteio. Vamos ao ganhador. A ganhadora é a Ângela Quemelo. Acredito que seja assim. Tu pode retirar teu brinde no final do evento no espaço da nossa associada. A próxima vitrine é com o Instituto Veterinário Animalia. Ele é referência em profissionalismo, confiança e excelência, pois seu pet precisa e merece esse carinho. Com uma equipe de profissionais qualificados, oferecem serviços de atendimento veterinário, medicina veterinária integrativa, banho, tosa, recreação, hotelaria e boutique. Seu propósito é proporcionar aos pets o melhor atendimento possível e assim retribuir o amor incondicional que eles sentem por nós. E vamos ao ganhador. A ganhadora é Karen Santos, da Cooperativa Nova Aliança. Parabéns, tu podes retirar teu brinde no final da RA no espaço da associada.
Senhoras e senhores, Novembro Azul é uma campanha de conscientização dedicada à saúde do homem, com foco especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das doenças que mais afeta a população masculina. Durante o mês de novembro, diversas iniciativas são realizadas para informar e alertar os homens sobre a importância de cuidar da sua saúde e de realizar os exames preventivos. Por isso, é fundamental que os homens entendam que a prevenção é a chave para uma vida longa e saudável, com atitudes simples, como adotar um estilo de vida saudável, fazer exercícios periódicos, buscar ajuda médica. E ao perceber sinais de alerta, é sim possível reduzir os riscos e melhorar a qualidade de vida. Agora, passaremos para a solenidade de posse da presidência do Conselho da Empresária da SIC Caxias, gestão 2025-2026, que tem como missão incentivar o desenvolvimento e o fortalecimento das lideranças femininas, promovendo seu reconhecimento e visibilidade, tanto na cidade quanto na região. Além disso, realizar ações, capacitações e eventos que estimulam o protagonismo feminino e contribuem para a criação de um ambiente de negócios mais inclusivo e diversificado. Como forma de agradecer ao trabalho da gestão de 2020 a 2023, 2022 da Grazi, convidamos a atual presidente do Conselho, então, a Graziela Tesser, ao palco, juntamente com a nossa vice-presidente, por favor, de Comércio, Idalice Manchini, e a presidente, próxima presidente e vice, Beatriz Caragnato da Silva e a Denise Focardi Garlio, para a entrega de flores e um presente do Conselho da Empresária para ela. Para a assinatura do termo de posse, convidamos o presidente da SIC, Celestino Louro, e a presidente e vice-presidente eleitas do Conselho da Empresária, Beatriz Caragnato da Silva e Denise Focardi Cardoso Galho, ao palco. Fiquem no palco para compor a foto. Convido ao palco nossos vice-presidentes, por favor. Nosso vice-presidente de Indústria, o Rubem Bise, nossa vice-presidente de Comércio, Idalice Manchini, por favor, ao palco. Permaneçam mais um instante
Para compor a foto, então, a nossa prefeita em exercício, Paula Iores, e a nossa presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereadora Marisol Santos. Permaneçam mais um minutinho. A presidente Marisol está entregando, então, o voto de congratulações. Muito obrigada. Senhoras e senhores, agora para a saudação, convido a presidente do Conselho da Empresária, a Beatriz Carignato da Silva, para fazer uso da palavra. Bom dia, cumprimentando a prefeita Paula Iores, a Marisol, presidente da Câmara, e o presidente da SIC, o contador Celestino Oloro, aos palestrantes, o Marcos e o Juarez, estendo também as demais autoridades, as minhas amigas que estão aí, as minhas colegas conselheiras do Conselho da Empresária, obrigado por ter vindo me prestigiar. A minha família, o Lauri, meu marido, meus 2 filhos, o Thales e o Arthur, a Bárbara, minha nora, a Sara, o meu irmão maravilhoso que está aí, com as 2 filhas, as minhas rainhas e minhas princesas, a Milena e a Marina Carenhato. Agradeço a presença de vocês. Meu nome é Beatriz Carenhato da Silva, eu tenho 64 anos. Era muito, queria diminuir, mas não deu, tá bom? Então, sou formada em Ciências Contábeis, tenho algumas especializações, principalmente na área do terceiro setor. Sou fundadora e proprietária do Raiz Contabilidade, que já completou 42 anos de existência. Estou como delegada do Conselho de Contabilidade já desde 2016 aqui em Caxias do Sul e também atuo em algumas entidades como voluntária. Em 2022, eu recebi a menção honrosa da Prefeitura Municipal por reconhecimento como empreendedora. Recebi o troféu Mulher em Foco do Sescom Serra Gaúcha, como agradecimento da minha colaboração para a classe contábil. Também recebi do Instituto Anita Garibaldi a medalha Anita Garibaldi. Obrigada. É com muito orgulho que eu assumo esse compromisso de presidir o Conselho da Empresária por mais essa gestão. É um desafio que eu aceitei quando fui convidada pela Grazi, há 2 anos atrás, e eu disse para ela: Grazi, eu não sei se eu consigo. E ela, porque tu é altamente digital, tu é uma mulher assim do mundo, com uma qualificação muito grande na tecnologia. E eu sou tão analógica. E ela disse: tu vem que eu te ajudo e tu me ajuda. E deu certo, Grazi. Nós subimos a régua, como tu disse, em todas as nossas ações, claro que com a colaboração das demais conselheiras, né? Então, agora eu convidei a Denise Galho para ser a minha vice. Nós já estamos bem conectadas, tenho certeza que faremos um excelente trabalho, com a ajuda também das demais conselheiras. Eu disse
quando a Zeli me convidou, a Zeli D'Ambrós, para fazer parte do conselho, eu disse a ela, eu não sei se eu vou conseguir auxiliar mais esse trabalho voluntário. Ela disse, tu vai te encantar e tu nunca mais vai querer sair desse grupo. E é verdade. Eu adoro essas minhas colegas, tudo empresárias que empreendem nos seus negócios, qualificadas. Por isso que as nossas ações que a gente fez deram certo, porque todas doaram o seu conhecimento nas suas áreas para a gente conduzir esse trabalho. Eu conto também com o apoio das conselheiras para nós fazermos um bom trabalho, com a equipe da SIC, que já é nossa parceira, né? Vamos precisar dessas demandas aí nos auxiliarem. Eu sou uma pessoa que eu já me curei de um câncer, eu já venci o Covid quando não tinha nem vacinas, e a minha querida presidente naquela época, a Cíntia Buzin, levou o kit do amor lá em Bela Torres e me entregou, e foi assim, foi muito importante para mim, mais do que o remédio, o carinho que foi entregue em nome de todas as conselheiras que também estavam bem preocupadas comigo. O compromisso, então, que assumo hoje é de continuar fazendo as nossas ações e inovar. As nossas ações são feitas para melhorar a qualidade do empreendedorismo, seja feminino, seja masculino. Nós promovemos palestras, workshops, grupos de estudos, tudo em áreas específicas e que estão no momento como mais importante na visibilidade da economia. Vou colocar aqui. Então, eu agradeço o SESCOM, que também está presente aí, que eu tenho um maior respeito por essa entidade, que é a entidade que representa a minha profissão, o Sincotec, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, minhas amigas estão aí, a PAI de Caxias do Sul, o Instituto Anita Garibaldi, nossa, eu não queria esquecer. O CRC, Anabelle, obrigado pela presença, estar aqui também. E também, principalmente, a minha família, o meu marido, aos meus 2 filhos, Thales e o Arthur, por entenderem essa minha vocação e essa minha vontade de fazer esse trabalho voluntário que eu faço nas entidades, onde eu atuo, e também agradeço essas entidades por depositarem em mim confiança em exercer cargos e também responsabilidade de ser a contadora de vocês. Meus filhos, meu marido, muitas vezes me representando e me substituindo no meu trabalho para mim fazer esse voluntariado. Eu tenho 3 netos, 3 joias preciosas, o Pietro, o Bento e o Miguel, que me dão, assim, me rejuvenescem. O meu irmão, que está aí, que eu já falei, com as minhas queridas sobrinhas, muito obrigado pela presença, pelo carinho e respeito que você sempre tem por mim. Nós prometemos, né, Denise, fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós para dar continuidade a esse trabalho. Fui começado com a Fúvia Stedley, que está aqui, e eu não vou citar o nome de todas as outras presidentes, mas são maravilhosas, e a gente só está aqui porque as bases foram bem construídas e também foram sendo construídas, né, com a colaboração das demais. Então, minhas amigas, minha família, as presenças aqui, muito obrigado. Aos palestrantes, o Marcos e o Juarez, uma boa palestra e um ótimo almoço para todos nós. Muito obrigada. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a palestra, informamos que as perguntas via o Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code, está exibido nos telões e também disponível no display em sua mesa. Caso deseje fazer uma pergunta, então, diretamente ao microfone, sempre pedimos que seja breve e relacionada ao tema abordado de hoje. Durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio, atentos ao conteúdo que está sendo apresentado. E para que possamos ouvir mais sobre o perfil de Caxias do Sul, com dados locais relevantes e informações estratégicas sobre os setores da indústria, comércio e serviços, mercado de trabalho e comércio internacional, além dos principais desafios enfrentados pelo município, como logística, sustentabilidade das contas públicas e atração de investimentos, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias para a apresentação os nossos 2 diretores, o Marcos e o Juarez. Juarez, por favor, vamos iniciar com ele.
Bom dia a todos, sempre é bom estar aqui, bastante gente. Obrigado, presidente Celestino, prefeita Paula, Marisol, nosso conselho aí, Davi, Daniel, é bom ver você, colegas e amigos aqui de sempre. Bom, o Brasil é um país maravilhoso, a gente adoraria vir aqui só falar coisas boas, mas tem que falar alguns deveres de casa que a gente tem que fazer como sociedade brasileira. E nosso dever aqui, a gente sempre faz isso, a gente está falando aqui, não é uma opinião pessoal nossa, é a opinião desta casa, a Câmara dos Comércios de Caxias do Sul, uma abordagem bastante pragmática. A gente olha sob a ótica de políticas econômicas mais do que cores e preferências partidárias. Então, qualquer comentário aqui ele é estritamente técnico e objetivando dividir uma mensagem que a gente entende que seja essencial para o crescimento do nosso país. A gente vai, inicialmente, fazer um giro rápido pelo cenário global, geopolítica, depois macroeconomia brasileira, e aí o Marcos me substitui aqui para aprofundar um pouco sobre Caxias do Sul. Como a gente faz parte de um contexto global, a gente não pode de fazer essa passagem. Bom, é importante citar que o que teve um fato bastante relevante para o mundo todo, que é a eleição do presidente Trump dos Estados Unidos. Ele traz uma dinâmica diferente, começando pelas questões geopolíticas, os conflitos. Algumas análises e leituras indicam de que nós diminuímos com isto o risco de que os conflitos, seja no Oriente Médio, seja no leste europeu, que eles escalem para níveis além do que já está hoje, que evidentemente, neste sentido, o conflito nunca é bom, mas nesse sentido é um sinal até esse momento positivo, de que esses conflitos não escalem. Bom para o mundo. Em relação à economia global, com a eleição do Donald Trump, o que a gente consegue avaliar, já sabemos, né, já teve uma experiência dele como presidente, vai ter uma política bastante protecionista, uma política de muita restrição de entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, vai ter uma redução de carga tributária, e isto, por si só, ele tem dois efeitos. A economia americana tende a crescer um pouco mais, e a inflação americana também deverá ser maior por conta justamente desses dois importantes aspectos. Menor entrada de imigrantes, que significa mão de obra barata, imigrantes ilegais, diga-se de passagem, e uma menor ou um maior nível de taxação de importações, especialmente da Ásia, de um grande país. E, de uma maneira geral, deverá ter uma elevação de tarifa de uma forma geral. Então, este cenário, ele faz com que o mundo como um todo considere de que as taxas de juros que depois da pandemia tinha uma sinalização de queda, e a elevação depois da pandemia foi em função da inflação, que veio forte em função da quebra das cadeias de produção, uma injeção de recursos pelos países, criou uma demanda além da oferta de produtos, gerou uma inflação. Essa inflação, gradativamente, ela veio sendo debelada, mas, mais recentemente, a gente vê um movimento de continuidade dessa inflação por mais tempo. Então, o que se tem como consenso global é de que as taxas de juros deverão permanecer mais altas por mais tempo. Então, nós temos um cenário onde, para o Brasil, o efeito disso será uma combinação dos dois fatores. O dólar americano mais alto, com taxas de juros pelo mundo afora mais elevadas, e a fragilidade fiscal brasileira vai fazer com que a gente tenha, infelizmente, taxas de juros mais elevadas por mais tempo. Então, algo que se imaginava algum tempo atrás, início de 2023, as projeções indicavam de que a gente poderia ter
uma inflação controlada na faixa de 3%, uma Selic, taxa básica de juros, lembrando, a Selic é uma referência, ela não é uma taxa que alguém vai ao mercado e consiga pegar dinheiro emprestado com base na Selic, ela é meramente uma referência. E não adianta derrubar a referência de maneira artificial. Foi feito isso em 2012 e não adiantou nada, só piorou. Então, a Selic ela tem um papel importante e ela é determinada pelo Copom, e ter uma sinalização positiva, que o Copom hoje já tem 4 novos membros indicados pelo governo atual, e as decisões têm sido bastante técnicas, e continuam sinalizando nas últimas atas de que nós deveremos ter uma elevação da Selic justamente para combater esse cenário de um dólar mais forte, com uma fragilidade fiscal internamente. Então, aqui, só para a gente seguir um pouco o que a gente tem de indicadores na nossa tela, então nós temos uma desinflação que ela paralisou, nós temos uma reestruturação e realocação das cadeias globais de produção, o Brasil tem condições de beneficiar disso, que é o tal do nearshoring, né, que é o suprimento mais próximo. Combinado com isso é a matriz energética brasileira, que é extremamente limpa, que tem condições de suprir o mundo e atender as demandas globais, com uma economia verde, mais verde que qualquer outro lugar do mundo. Boas safras agrícolas, inclusive no Brasil, uma expectativa de mais de 320 milhões de toneladas de grãos, isso é um alento. E os pontos de tensão, né, já dito, guerras e conflitos, já abordei um pouco, desequilíbrio fiscal e mudanças climáticas, que isto, de novo, para o Brasil, se bem aproveitado, pode ser uma oportunidade. A gente sempre tem uma preocupação em ver como que a regulação brasileira acompanha de tal forma que ela não nos prejudique como um país com uma capacidade monumental de produzir verde. Então, o crescimento global, vejam que ele não muda muito, tem sido na faixa dos 3%, e assim deverá continuar. Cenário nacional, então, focando um pouco mais agora no cenário nacional, a gente tem uma recuperação da economia brasileira desde 2017, é importante citar a razão dessa recuperação da economia brasileira. Ela foi diretamente relacionada às políticas econômicas adotadas pelos governos de 2017 até 22, início de 23. São políticas que tiveram um foco em o governo se preocupar em facilitar o ambiente de negócios para o empreendedorismo, a iniciativa privada, etc. e tal, com algumas reformas infralegais, sem que fosse necessário grandes reformas, e teve reformas importantes, como a trabalhista. O presidente Celestino citou aqui a questão da carga e dias de trabalho, e, obviamente, o que ele falou, a reforma trabalhista já trouxe um pouco, mas precisaria mais, que é flexibilidade nas regras de trabalho. Países que têm uma regra de trabalhista mais flexível têm uma capacidade de reação a emprego bem maior do que países que são muito engessados. Em relação, então, à questão de desenvolvimento, de crescimento econômico, tem surpreendido os economistas, isso é bom, e isso é sinal do efeito das reformas que foram feitas ao longo do tempo. Mas algo que não se esperava, próprias autoridades do Executivo e do Legislativo reconhecem que nós temos um problema a ser atacado, que é a questão fiscal. Nós não temos gerado superávit primário. Só lembrando, superávit primário seria o governo consolidado a todas as contas, todas as estatais, gastarem menos do que arrecada sem considerar o serviço da dívida. E na medida em que não está gerando superávit primário, o governo não está conseguindo pagar os juros da dívida, tendo que rolar, além do principal, um pedaço dos juros da dívida. Isso nos leva a gente ter um nível de dívida pública em relação ao PIB crescente. Ele cresce, já está próximo de 80 e pelas projeções deve passar de 80. Só para comentar esse gráfico para avançar, aqui a gente tem um pouco do que é o Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, maior número de oportunidades, a gente tem a quinta maior população, quinto maior território, nós deveríamos ser a quinta economia do mundo, não somos. E veja o nosso crescimento. Quando a gente olha nos últimos 10 anos, o crescimento do mundo, como eu disse, 3 e poucos %,
América Latina, nós deveríamos crescer mais do que a América Latina, infelizmente a gente não cresce mais do que a América Latina, e a projeção é de que isso não vai mudar no curto prazo. E as razões principais não são muitas, uma delas é a situação das contas públicas e o custo Brasil, que a gente aborda um pouco mais para frente. Aqui, para falar um pouco, dar um pouco de destaque da questão da dívida pública, o nível da dívida pública em relação ao PIB, no nível que ele está, é o mais alto que nós já tivemos na história. A gente nunca teve esse nível. Inclusive, nos anos 2010, 8, 9, 10, 12, nós tivemos uma redução da relação de dívida pública em relação ao PIB. Por quê? Porque a gente, ao longo dos anos 2000, 2003, 2004, a gente tinha uma geração de superávit primário de mais de 3% em alguns anos. E isso, como eu disse antes, gerava condições de pagar o juro, não rolar o juro da dívida e amortizar um pouco do principal. 2020, setembro de 2020, ali no meio de 2020, a pandemia, o governo brasileiro e todos os governos injetaram muito dinheiro na economia, empresas e consumidores, foi importante, não há crítica aqui, ao contrário. Esse mesmo governo conseguiu reduzir essa relação dívida-PIB até final de 2022, mas atualmente a gente tem visto esse crescimento da dívida pública e está diretamente relacionado ao fato de que não gera superávit primário. Nós temos uma elevação da dívida pública, e a dívida pública, diferentemente do que era antigamente, era uma dívida externa que se devia para outros bancos, Clube de Paris, etc. e tal. A dívida interna, quem carrega essa dívida, quem é o credor dessa dívida, somos nós, brasileiros. Então, não adianta dizer, não, eu não vou pagar essa dívida. Criaria um caos econômico e social no Brasil. Então, é importante que essa questão seja endereçada. Quando a gente conversa com os membros dos poderes, todos eles reconhecem que é importante. Mas, de novo, as dificuldades que o Brasil tem de resolver os seus problemas. Quando a gente olha aqui, falei do resultado primário, está na tela, dê uma olhadinha enquanto eu dou uma hidratada aqui na minha garganta, que é preciso. A gente vê que, embora as promessas do governo tenham sido no sentido de gerar, no mínimo, equilíbrio fiscal no conceito primário, com promessas, inclusive, de superávit, a gente vê que, infelizmente, a gente tem um quadro bem diferente e com uma perspectiva não muito favorável. A gente vê algumas promessas de corte de gasto, que até agora a tentativa de equilíbrio fiscal tem sido no aumento da arrecadação. E só tem um jeito de o governo criar recursos, criar caixa, é aumentar a tributação de quem paga impostos. Então, infelizmente, é uma realidade aqui de novo, tá? Uma abordagem bem pragmática. A gente não tem aqui nenhuma outra questão a não ser isso. Os números falam por si e a gente se atém a eles. A gente torce para que as promessas de equilíbrio fiscal aconteçam e que a gente tenha com isso condições de atrair mais investidores, que a gente tenha com isso uma possibilidade de redução da taxa de juros, que a gente tenha com isso mais investimentos na economia, mais geração de emprego, enfim, que a gente entre no círculo virtuoso que saia da situação em que a gente se encontra atualmente. Todos nós sabemos, a gente ouve falar há muito tempo, custo Brasil, custo Brasil. Existe uma entidade bem reconhecida, é o Movimento Brasil Competitivo. Nela participa o Dr. Jorge Gerdau, Daniel Randon, fazem parte dessa entidade. E essa entidade, ela não é uma entidade particular, ao contrário, ela é uma entidade que congrega uma série de empresas, institutos, e tem, inclusive, a participação do MIDIC. Tem uma secretária que só cuida dessa questão aí, que reporta ao ministro e vice-presidente Alckmin, cuidando da questão do custo Brasil. Essa mandala, traduzido rapidamente em poucos números, ela, a somatória desses 12 segmentos da economia brasileira, ela totaliza um custo de 1 trilhão e 700 bilhões. 1 trilhão e 700 bilhões é 17% do nosso PIB. O que é isso? É o custo Brasil? Não, não é o custo Brasil. É o custo Brasil adicionalmente ao custo médio dos países da OCDE. Ou seja,
para nós competirmos, exportarmos, etc., etc., além dos custos normais, equivalente aos países, a média dos países da OCDE, nós temos esse custo adicional de 1 trilhão e 700 bilhões, ou 16, 17% do PIB. Às vezes a gente se pergunta como é que o Brasil consegue avançar, como é que o Brasil consegue exportar com todo esse ônus, desse peso brutal. Aqui está a logística. Depois o Marcos Rossi vai abordar o custo de logística na Serra Gaúcha, que ele é um dos mais altos do Brasil e talvez do mundo. Não sei se tem algum outro local de um país minimamente organizado que tenha custo que nós temos. Então, esse é um tema que tem sido abordado, ele já foi 1,5 trilhão, já foi corrigido para 1,700, e muito pouco se fez até o momento. Tem aqui a carga tributária, tem custo financeiro, tem uma série de custos, e isto é inclusive validado pelas grandes empresas da auditoria. Não é algo que alguém criou do nada, ele é reconhecido por todos, toda a sociedade brasileira precisa conhecer isso, e quando for fazer as decisões pessoais, escolha de representantes, tem que saber o que esse representante fala em relação ao custo Brasil. Ele concorda, conhece, reconhece ou acha que isso não é problema? Enfim, aqui é meramente trazer para dividir com vocês a visão desta casa em relação a esta questão. Um pouco aqui, então, de indicadores, né, os principais indicadores, como eu falei antes, nós temos um cenário de inflação, né, a nossa inflação oficial brasileira é o IPCA, existe uma série de outros indexadores, IGPM, LCC, mas o que é a meta de inflação brasileira é o IPCA, e a gente tem uma projeção de 4,60, 4,60 e poucos, mas subindo, tá? Este ano, por isso que a taxa da Selic, esse ano e meados do ano que vem, a Selic deve subir, com redução depois. O PIB desse ano surpreendendo para cima, melhor do que as expectativas iniciais, mas a aposta é que, em função desses fatores todos, de questões fiscais e de custos do dinheiro, tem gente que fala que a Selic deve passar bastante de 13 na questão terminal dela. Ela vai subir de onde está hoje até 13 e pouco, 13,5, tem gente que fala até um pouco mais, e deverá retornar se a política monetária adotada pelo Copom ela for severamente rígida, vai trazer a inflação de volta, vai trazer essas questões de volta. Agora, assumindo que a questão fiscal seja endereçada, que se busque o equilíbrio fiscal para depois ter superávit, senão a dívida pública cresce e a dinâmica da dívida vai prejudicar. Então, como o Focus, né, Focus é uma média das projeções dos principais agentes de mercado, indica uma Selic voltando para níveis atuais em final de 2025, mas ela terá uma elevação nesse meio do caminho. Focando um pouco no nosso estado, o Rio Grande do Sul, nós já fomos um estado que teve uma posição extremamente relevante no Brasil, caímos para a 5ª posição, acho que vocês conseguem ler o gráfico, o PIB da indústria também, veja que nós temos uma indústria pujante no nosso estado, mas em função da logística, da localização geográfica, dos custos do Brasil, a gente tem perdido relevância e ocupa hoje posições que veja a posição que a gente se encontra em termos de relevância no país e de capacidade potencial de crescimento. Aqui eu tenho feito comentários aí em algumas das entidades que eu participo. Nós tivemos uma catástrofe imensa no nosso estado e a gente hoje é um estado bastante fragilizado. Todos sabem, a gente vive num sistema de governo, a República Federativa do Brasil, uma abordagem onde estados mais fragilizados ajudam os outros. E nós temos feito isso ao longo dos tempos. Talvez poucos de vocês saibam, mas o ano de 2023, o Rio Grande do Sul arrecadou 73 bilhões de reais de impostos federais. E desses 73, o Rio Grande do Sul recebeu 19 bilhões. Ou seja, o Rio Grande do Sul contribuiu com mais de 50 bilhões para os estados mais pobres do Brasil, e é um estado hoje fragilizado com infraestrutura, com dívida elevada e com déficit, com uma limitação enorme de investimento. Então, essa é uma questão, aqui eu vejo a prefeita Paula assimilando essa informação, é uma questão que nós precisamos endereçar. Não é algo que a gente vá brigar com ninguém, mas a gente precisa minimamente colocar, dada a situação da catástrofe climática que nós vivemos no Rio Grande do Sul.
Aqui um pouco no que nós, né, a parte da Serra Gaúcha, né, o que a gente representa em termos de Estado, evidentemente, a grande Porto Alegre, com o polo petroquímico e grandes empresas ali, ela tem uma representatividade, mas imediatamente após vem a nossa região, e Caxias do Sul e cidades próximas têm uma representatividade bastante relevante. Bom, a ideia é que a gente tenha um pouco mais de tempo para falar de fazer algumas perguntas depois, então a gente vai acelerar. Esse é meu último slide, então, de novo, tá? Autoexplicativo, vejam que a gente vem perdendo relevância em termos de Estado, em termos de região, já fomos um dos estados grande produtor agrícola, exportamos tecnologia de agricultura de precisão, mas a gente vem perdendo relevância por uma série de fatores e tem um estado do Rio Grande do Sul fragilizado, com uma dívida onerosa aí na ordem de 100 bilhões de reais, e a gente tem feito um esforço gigante aí do governo do estado para mitigar, mas está bastante difícil. Então é importante que se discuta alguma coisa, especialmente nesse período que a gente está em recuperação. Eu agora convido o nosso colega Marcos Rossi para assumir aqui, e ao final a gente fica à disposição aí que o tempo permitir para responder algumas questões. Obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Boa tarde a todos, presidente Celestino, prefeita Paula, Marisol, demais colegas. Então, dando sequência à apresentação do Juarez, nós vamos falar um pouquinho sobre Caxias do Sul. Pode deixar aqui. Obrigado. Então, Caxias do Sul, né, só para a gente destacar aqui, nossa população hoje apresentada pelo IBGE no ano de 2022, 463 mil habitantes. A gente tem uma população que hoje tem 24% da população com mais de 60 anos. Isso para nós, no nosso Departamento de Economia, é um ponto de destaque, porque a gente tem oportunidades, mas ao mesmo tempo também tem possíveis situações que devem se apresentar, como a situação de saúde, como a situação de hospitais, que tem que se preocupar, porque com o passar do tempo a população tem envelhecido e isso vai gerar problemas de previdência e problemas de saúde. Caxias do Sul tem... Obrigado. Caxias do Sul tem um PIB per capita maior do que o número do Brasil, isso é positivo, mas a gente tem ainda também 22,9% da população que tem uma renda per capita mensal de menos de meio salário mínimo. Então, ao mesmo tempo que temos um PIB per capita maior do que o número do Brasil, temos quase um quarto da população que ainda vive em situação de extrema pobreza. Em relação ao mercado de trabalho de Caxias do Sul, vale destacar que nos últimos 4 anos foram criadas em torno de 25 mil vagas, isso é muito positivo, isso volta a níveis que a gente já teve lá atrás, mas ao mesmo tempo que se criam vagas, a gente tem desafios que é criar escolas, criar moradias, criar estradas e se preocupar também com a saúde, como eu citei antes. Todas as pessoas que vêm para Caxias para trabalhar vão precisar utilizar dessa infraestrutura pública que tem que se trazer junto com as vagas de trabalho. Aqui é o gráfico da economia de Caxias do Sul, que a gente apresenta mês ao mês. Todos os meses a gente apresenta o crescimento e o desenvolvimento da economia de Caxias do Sul. Nos últimos 12 meses, Caxias do Sul cresce 5,2%, também acima do que está projetado para o Brasil. O Brasil cresce em torno de 3% e a gente vem crescendo 5%. São números positivos, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar um crescimento maior. Eu acho que Caxias tem um potencial, já teve um histórico de crescimentos maiores e a gente tem essa expectativa de que Caxias possa voltar a crescer mais. Caxias do Sul é a maior cidade em número de indústrias de transformação no Rio Grande do Sul, é a segunda maior economia do estado. Somos um polo metal mecânico brasileiro, já fomos o segundo, hoje não temos esse dado para confirmar se ainda somos o segundo polo metal mecânico. Somos um polo de transformação de material plástico e somos o maior produtor de hortifruti do Rio Grande do Sul. Hoje, 1/3 da produção que entra na Ceasa de Porto Alegre vem da Serra Gaúcha.
Em relação a empresas em Caxias do Sul, Caxias do Sul gera novas empresas, traz novos negócios para cá. Temos um dado de 72 mil empresas em Caxias do Sul, mas é importante destacar que 97% das empresas de Caxias do Sul são pequenos negócios. Então, tem uma dificuldade para que Caxias atraia novos grandes negócios, e eu acho que Caxias já teve 3 momentos históricos, que é bom a gente citar, que no início do século passado, Caxias teve a questão da vitivinicultura, que começou com os imigrantes. Na metade do século, a indústria madeireira, que trouxe grandes desafios e grandes negócios para Caxias do Sul. E na segunda metade do século passado, também, a indústria metalmecânica, que trouxe todo o desenvolvimento da cidade. Mas, hoje, estamos parados nesses 3 ciclos econômicos e precisamos buscar novos negócios e que Caxias traga novas oportunidades de crescimento. Esse dado sobre o mercado externo de Caxias do Sul, ele é muito importante da gente falar, porque a gente vem perdendo competitividade, vem perdendo nossos níveis de exportação e importação nos últimos anos, e isso muito por conta das dificuldades logísticas que o município enfrenta. A gente tem, em seguida, aqui, dados em relação ao Brasil e em relação a Caxias do Sul, para ver que o nosso custo logístico ele é muito maior do que o resto do mundo e o Brasil. Hoje, nossos principais países que a gente exporta são os Estados Unidos, Chile e Argentina, sendo que a Argentina já foi um grande parceiro maior no passado e, pelas suas dificuldades, perdeu espaço. E nas importações, hoje 50% do que a gente traz de fora vem da China. Então, também já tivemos no passado números muito mais importantes para a Itália e a Alemanha, que quando a gente traz maquinário para a produção, hoje a gente traz muita coisa da China e isso toma um percentual de 50% das nossas importações. Custo logístico, como eu falei para vocês, o Juarez citou antes também, a gente tem um dado que 22,8% do que a gente produz na Serra Gaúcha é gasto para pagar o custo logístico. No Brasil, o número é de 19%, e quando a gente olha para países no exterior, pegar o exemplo dos Estados Unidos, esse custo é de 10% do PIB. A gente gasta 23% do que a gente produz para pagar um custo logístico aqui em Caxias do Sul. Temos notícias positivas, que é o desenvolvimento do Porto de Arroio do Sal e a perspectiva de um aeroporto de Vila Oliva, que isso vai trazer benefício para a cidade de Caxias do Sul, mas precisamos pensar que para chegar no porto e para chegar no aeroporto precisamos de estradas e também vamos precisar falar talvez em rodovias e ferrovias para descarregar essas cargas no porto. Por muitos anos se esqueceu as ferrovias no estado do Rio Grande do Sul e a gente vê outros estados investindo em ferrovias e a gente tem aqui uma oportunidade de retomar esse assunto que eu acho que vai ser muito importante para que a gente possa continuar exportando e levar nossas cargas até o porto. Em relação ao desenvolvimento econômico e atração de investimentos para Caxias do Sul, é uma dúvida que a gente discute no nosso departamento, como atrair novas empresas para Caxias do Sul. Como manter as empresas que também estão na cidade. Hoje se fala que não tem espaço para o município diminuir a arrecadação de impostos, mas o que a gente propõe é que não se faça uma diminuição de arrecadação de impostos, que se façam incentivos fiscais para que a arrecadação extra possa ser gerada no município. Então, ninguém vai abrir mão de arrecadação. A gente vai incentivar que as empresas cresçam, invistam no município e possam trazer novos recursos para o município. Acesso a crédito, desburocratização e investimentos em infraestrutura. Se nós não tivermos investimentos em infraestrutura, cada vez vai ser mais difícil atrair investimentos para o nosso município. Em relação à educação, Caxias do Sul, no IDEB, que é a avaliação a nível Brasil, tem uma nota 6, que é maior do que a nota do Estado, que é 5,8, mas ainda assim, nossa mão de obra ela tem uma baixa produtividade e ela precisa melhorar. Existe uma necessidade de educação básica, existe uma necessidade de educação técnica para que a gente possa ter investimentos e possa a nossa indústria crescer. Temas que demandam atenção no município. O custo da máquina pública,
A gente tem que falar numa necessidade de reforma administrativa, isso não é só uma necessidade de Caxias do Sul, isso que nem se falou é uma necessidade a nível Brasil, a nível de Estado, mas Caxias do Sul também tem que se preocupar com isso. Temos a questão da Previdência Municipal, que houve uma reforma que aconteceu entre 2022 e 2023, mas ainda assim, como a gente viu, a população de Caxias está envelhecendo, então esse é um tema que vai gerar nova preocupação em breve. Temos o caso Manha Bosco, que enquanto não for resolvido, gera uma certa preocupação para o município, porque ao momento que isso entrar, essa despesa para o município, a gente vai ter aí uma situação fiscal do município bem comprometida, então precisa se achar uma alternativa para resolver essa situação sem comprometer o orçamento do município. Problemas de urbanização e mobilidade, que nem a gente falou, ao momento que a gente traz empresas para cá, ao momento que a gente traz mais trabalhadores para o município, esses trabalhadores vão utilizar a situação, os recursos do município, o município precisa estar preparado para oferecer isso para quem vem. Temos um plano diretor que precisa criar novas áreas industriais para que a gente possa trazer novos investimentos e investimentos importantes para Caxias do Sul. E também citar aqui a questão da desburocratização na liberação dos projetos industriais. A gente discute dentro do nosso grupo que algumas empresas levam de 3 a 4 anos, às vezes, para conseguir liberações para construir em Caxias do Sul. Isso é um tempo que não é possível se a gente olhar outros lugares, cidades como dentro do estado aqui, Guaíba, Gravataí, outras cidades que trouxeram investimentos relevantes, Caxias do Sul vai ficando para trás ao momento que tem essas dificuldades de geração de projetos importantes. Em relação à reforma tributária, a gente ainda não sabe como é que ela vai ter impacto no nosso município. A gente sabe que deveria desburocratizar o processo, mas a gente sabe que Caxias do Sul é um município predominantemente industrial. Hoje a indústria gera 13% do PIB e paga 26% da carga tributária. Então, quando se fala em reforma tributária, a forma como o Jorge citou, que os municípios vão deixar de ter o controle na arrecadação, esse dinheiro vai para o governo central e depois vai voltar para nós, quanto isso vai voltar para nós e qual o impacto que isso vai ter nas contas do município. Isso é um ponto bem importante e por isso que a gente coloca que a gente precisa se reequilibrar as contas do município e diminuir gastos para que a gente possa, então, mesmo com o impacto da reforma tributária, não ter dificuldades financeiras do ponto de vista de município ali para frente. Era isso. Quero agradecer em nome do Departamento de Economia, Estatística e Planejamento, nossos colegas aí que também fizeram parte da contribuição para montar essa apresentação, o Alexander Messias, o Schmidt, que não está aqui hoje, mas também contribuiu, Juarez, eu, a professora Maria Carolina e o Tarciano, nossos colegas do grupo que voluntariamente se reúnem todos os meses para que a gente apresente os dados para vocês e compartilhe a nossa visão de Caxias e do mundo. Muito obrigado.